Olá, boa noite para você. Vamos aos destaques de hoje. Estudo do IBGE, mais de 200 mil pessoas entraram para a extrema de linha pobreza aqui no Maranhão nos últimos 2 anos. Isso certamente afetou as condições de vida da população brasileira. Quilombolas deixam a sede do INCRA em São Luís depois de acordo em que o Instituto se compromete em definir novos prazos para a conclusão dos relatórios que tratam da delimitação de territórios. Vereadores citados em suposto esquema que envolvia institutos que falsificavam documentos para garantir benefício com emendas parlamentares se justificam. Dever da Prefeitura de fiscalizar esses órgãos na hora de pagar. Presidente Jair Bolsonaro nomeia o professor doutor Natalino Salgado para a reitoria da UFMA. É a partir de agora, no Jornal da Guará. Eu já começo o JG de hoje mostrando os dados nada animadores do Maranhão, apresentados no estudo do IBGE, divulgado hoje mesmo. 223 mil pessoas entraram para a extrema pobreza no Maranhão nos últimos 2 anos. A pesquisa também aponta outros indicadores. Indicador é um número que resume uma característica socioeconômica. A síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE mostra números que permitem um retrato da sociedade através das estatísticas. Indicador social nada mais é do que um número que sintetiza algum aspecto da realidade socioeconômica. Uma taxa de desemprego, uma taxa de analfabetismo, isso são indicadores sociais. Então o IBGE, tendo em vista até o compromisso que o Brasil tem com algumas agendas internacionais, como por exemplo de combate à pobreza, através desse trabalho permite ao Brasil comparar a sua realidade com a realidade de outros países naquilo que estamos avançando ou não. A economia caminha a passos lentos. Ainda foram cerca de 377 mil desempregados em 2018 no estado e 12 milhões no Brasil. O Maranhão continua com o menor rendimento domiciliar per capita, mas o rendimento médio do trabalho aumentou cerca de 14% acima da média nacional, enquanto o Brasil teve um ganho de 4,8%. O Maranhão e o Nordeste e o Norte foram muito afetados em função dessa recessão e desse nível de recuperação ainda num ritmo muito lento. Então, certamente, a taxa de desemprego, você faz uma comparação até 2014, houve um crescimento significativo. E isso certamente afetou as condições de vida da população brasileira, porque se trata daquilo que é fundamental na vida das pessoas, ter um trabalho para ter uma renda. Então o Maranhão certamente foi afetado. Um reflexo do que aconteceu em todo o Brasil, por conta do nível de desemprego, em 2016, a população em situação de extrema pobreza era de 16,9% no estado. Hoje é de 19,9%, um aumento de 3%, considerando a população que ganha cerca de R$ 146 por mês. Na educação, ainda existe um contingente de pessoas não alfabetizadas, mas um número expressivo é o de pessoas com mínimo de 12 anos de estudo. Entre 2016 e 2018, a população entre 18 e 29 anos com pelo menos 12 anos de estudo era de 51,5%. Em 2018, foi para 57%, ou seja, o aumento de 5% significa que tem mais gente em sala de aula. E foi um dos maiores saltos em pontos percentuais dentre todas as unidades da federação. Esse é um número positivo, bastante interessante. De acordo com os dados do relatório síntese de indicadores sociais divulgados hoje pelo IBGE, o nosso assunto ainda continua sendo o IBGE, o Maranhão é o estado com os maiores índices de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso mesmo. A gente separou aqui alguns números para resumir um pouco dessa situação. Olha só, quase 20%, 19,9% da população maranhense vive em extrema pobreza. Por que extrema pobreza? Porque recebe até R$ 145 mil
por mês. Em situação de pobreza, aí 53% da população, ou seja, mais da metade da população maranhense recebe entre R$ 145 e R$ 420 por mês. O rendimento domiciliar médio é de R$ 607, olha só, bem menos que um salário mínimo. E a taxa de desocupação, que é de desemprego, é de 14,4%, que é considerada aí a sexta posição entre os estados brasileiros. Lembrando que, em situação de extrema pobreza, e que representa quase 20% da população, são muito mais aí de 1.370.000 pessoas, mais de 1 milhão de pessoas nesta situação aqui no estado. E enquanto em vários municípios do país as eleições para conselheiros tutelares já aconteceu, aqui em São Luís, tá bem devagar. Ainda na fase de seleção, de prova, são 100 vagas disponíveis, mas o processo eleitoral, como está sendo conduzido, é motivo de questionamento pelos candidatos, até na justiça. Seu Domingos trabalha há mais de 10 anos com serviços voltados para as crianças e adolescentes dos bairros Cidade Operária e Olímpica. Este ano ele decidiu se candidatar a conselheiro tutelar. Uma missão nada fácil, a começar pelas provas. Nós tivemos aí todo o que foi cumprido o edital, houve o curso de capacitação, como foi dito em edital entre os 3 dias, mas em si a prova foi bastante difícil. Por ser uma questão muito profunda, requer um alto nível de conhecimento. Esse processo foi feito em diversas cidades do país no mês passado e somente esta semana foi realizado para 7 áreas de São Luís. O seletivo é válido por 4 anos e oferece 100 vagas para conselheiros atuarem em diversas regiões da capital. Mas o processo não vem agradando os candidatos. O seu José é conselheiro tutelar da área Anil Bequimão, tenta se reeleger, mas sente dificuldades devido à falta de organização. O processo era para ser unificado e não foi. E agora nós vamos ter outro quesito que vai atrapalhar, é a questão do período de campanha, porque nós não temos mais aí 30 dias para fazer uma campanha eleitoral. A campanha para correr atrás da escolha, que já não é uma campanha eleitoral, mas nós temos que ter 30 dias para divulgar. Isso já vai complicar porque não vai ter. Apesar de todos os problemas e dificuldades, o seu Domingos está confiante e otimista para continuar trabalhando em defesa das crianças e adolescentes. Nós temos aí o intuito de trabalhar com criança e adolescente porque é uma causa que nós já nos identificamos com essa causa. De fato, o trabalho nós já fazemos na comunidade, quanto líder comunitária, quanto pastor evangélico, que são as funções que nós assumimos na comunidade. Então nós já desenvolvemos esse trabalho com adolescentes, com jovens, com crianças. E agora, abraçados pela ideia, queremos abranger o trabalho na posição de conselheiro tutelar, se assim for possível. E um intervalo bem rápido, eu volto já para mostrar como foi a sessão na Câmara de Vereadores um dia depois da operação que revelou um suposto esquema de falsificação de documentos para garantir benefícios com as emendas parlamentares. Não sai daí, é já já. Gente, olha como as denúncias do cidadão podem sim ter efeito. Foi depois da reclamação de um cliente que o IMEC saiu hoje para fiscalizar um posto de combustível que fica na região do São Francisco, aqui em São Luís. O motorista fez denúncias de supostas fraudes no abastecimento. A vistoria do IMEC aconteceu neste posto de combustíveis no retorno do São Francisco, em São Luís. Os fiscais verificaram as 5 bombas de abastecimento. Em todas elas, foram observados os lacres e, principalmente, a quantidade de combustível vendida ao consumidor. O Inmetro ele não fiscaliza só tanto a volumetria, a gente fiscaliza também os itens de segurança para ver se a bomba tem vazamento, se tem alguma mangueira desgastada, se tem uma lâmpada queimada que dificulte a visibilidade do consumidor no total de litros e o total a pagar. E, por enquanto, aqui a primeira bomba que a gente fiscalizou aqui está 100% aprovado. Em apenas uma delas foi registrado um problema. Está dando menos 100 ml abaixo de 20 litros, 100 ml só.
Mas já é considerado irregularidade? Erro. Para nós é erro. O permitido só é até 60 ml. Menos de 60 já é errado. A fiscalização é resultado de uma denúncia feita por um consumidor que reclamou que a quantidade abastecida no posto não correspondia ao volume de gasolina comprada. Ele publicou um vídeo nas redes sociais. Mas a gerente do posto justifica a reclamação do cliente. A capacidade realmente do manual é 50 litros. No entanto, ela pode ser a quantidade de abastecimento é diferente, pode chegar a 67,6. E foi o que aconteceu com o nosso consumidor. O dele chegou a ficar 64, uma fração que eu não estou recordada agora. O problema denunciado pelo consumidor aconteceu aqui nesta bomba de combustível, a segunda vistoriada pelas equipes do INMEC. Em um dos bicos foi identificado um problema de menos 100 ml a cada 20 litros de gasolina abastecida. Por isso, o posto foi notificado e o bico foi lacrado pelos fiscais. A direção aqui tem até 10 dias para resolver o problema. A bomba só vai poder funcionar depois que passar por reparo. Vai ser lacrada? Lacrada. E os postos de combustíveis ganharam destaque na sessão de hoje na Assembleia Legislativa, só que neste caso para a possibilidade de formação de cartel. Quem levantou a polêmica foi o deputado Duarte Júnior. Da Assembleia, as informações com a repórter Bel Soares. Na sessão desta quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, 2 temas ganharam destaque na tribuna. Um deles é sobre o preço da gasolina. O deputado Duarte Júnior discursou sobre essa questão e chamou a atenção para uma suposta formação de cartel. Muitos postos de combustíveis em nossa cidade, em nosso estado, estão com um valor semelhante, alguns com valor idêntico, de R$ 4,39. Há, claro, por parte dos órgãos e também das pessoas, uma certeza que precisa ser comprovada. Será que há um cartel em nosso estado? Será que há prática de cartel em nossa cidade? O outro tema, Bianca, foi o novo plano diretor de São Luís. Dessa vez foi o deputado Adriano que usou a tribuna para falar sobre isso e anunciar uma audiência pública aqui na Assembleia para discutir as propostas do novo plano diretor. Uma dessas 8 audiências públicas vai ser feita aqui nesta casa, em um auditório aqui desta casa. Seria importante a presença de todos os deputados e deputadas, afinal de contas, nós somos parlamentares de todo o Maranhão. Agora, Bianca, a Comissão de Constituição e Justiça analisou alguns projetos e também fez a aprovação de alguns desses projetos. Um deles é de autoria do deputado Dr. Iglesio, que fala sobre ações informativas e paliativas para a fibromialgia. O outro projeto, Bianca, é de autoria do deputado Wendel Lages e propõe a criação de um cartão digital de vacina. Este, então, Bianca, é o resumo da sessão de hoje, desta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, é o último dia de sessão ordinária da semana aqui na Assembleia e a gente segue acompanhando a movimentação aqui na Casa Legislativa do Estado. Bel Soares para o Jornal da Guará. Tá bem, Bel, muito obrigada. E olha, hoje teve sessão na Câmara Municipal, um dia depois da operação que revelou um suposto esquema de falsificação de documentos por 2 institutos que estavam se beneficiando de emendas dos parlamentares. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Plenário praticamente vazio. Poucos vereadores compareceram à sessão desta quarta-feira na Câmara Municipal de São Luís. No pequeno e grande expediente, a maioria dos parlamentares usou a tribuna para falar sobre a operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas, realizada nesta terça-feira. Hoje em dia, existe uma grande força, uma grande articulação para querer jogar toda a classe política, vereador Chaguinhas, na vala da podridão. Existe uma força, uma articulação muito grande que se percebe, principalmente, de
alguns que se dizem formadores de opinião. Não houve a votação da pauta de votação de projetos de lei e requerimentos por falta de quórum. E a sessão foi encerrada. Nos bastidores, os vereadores também comentaram sobre o assunto. Olha, na verdade, o GAECO está fazendo o papel dele de fiscalizar. O Ministério Público também. E eu também fui citado, né? E eu quero dizer que coloquei a emenda parlamentar no Instituto da Periferia, né? E que é dever da Prefeitura de fiscalizar esses órgãos na hora de pagar. Eu vou esperar o desenrolar disso tudo para mim poder me pronunciar. Porque se estão fiscalizando, eu acho que é um papel do GAECO de assim fazê-lo. Agora, tem muitas coisas que precisam, eu acho que para estar sendo certas divulgações, eu vou relembrar agora aquele caso que aconteceu comigo recentemente. Vamos apurar primeiro os fatos e depois de apurarmos os fatos, realmente poder levar para a população saber, para também não estar criando certos problemas também para os parlamentares. De acordo com as investigações do Ministério Público, os institutos Renascer e Periferia teriam utilizado o atestado de existência e de regular funcionamento para se beneficiar de recursos destinados de emendas parlamentares aqui da Câmara Municipal de São Luís. São os institutos que são suspeitos, a investigação ela trata a respeito de uma possível certidão que esses institutos não teriam, a Prefeitura exige um rol de documentação, assim como o governo do Estado. E essas entidades, tendo a indicação de emenda ou tendo outras parcerias direto com o governo, por não ter essa documentação, a suspeita era de que elas teriam fraudado justamente uma certidão emitida pelo Ministério Público e com isso teriam celebrado os convênios. Nós mostramos ontem aqui o pacote econômico entregue pelo governo federal ao Congresso. Dentro do pacote tem 3 PECs, entre elas a PEC do Pacto Federativo, que propõe a incorporação de municípios vizinhos com menos de 5 mil habitantes. Isso gerou já muita polêmica aí em vários sites de notícias e até entre especialistas também. Bom, enquanto no Congresso falam em extinção de municípios, por aqui no Maranhão, olha só, há até uma proposta para a criação de mais 28 cidades. A medida do Pacto Federativo prevê a redução no número de municípios em todo o país. As cidades com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% da receita total seriam extintas e incorporadas pelo município vizinho. Em todo o país, existem 1.253 municípios com menos de 5 mil habitantes. No Maranhão, pelo menos 4 cidades podem deixar de existir. Nessa lista estão Nova York do Maranhão, São Pedro dos Crentes, São Félix de Balsas e Junco do Maranhão. A Federação dos Municípios Maranhenses não vê pontos positivos com a possibilidade da redução de cidades. O Pacto Federativo que foi proposto tem uma série de medidas. Dentre uma das medidas estará a proposta de extinção dos municípios que tenham menor do que 5 mil habitantes. A posição da FAMEM é contrária. Nós nos posicionamos na defesa desses municípios. Só que diferente do governo federal, a Federação dos Comitês Pró-Emancipação do Maranhão apresentou um projeto aqui na Assembleia que visa aumentar o número de cidades maranhenses, com a criação de 28 novos municípios. Apesar da proposta de ampliação, a FECOPEMA concorda com alguns pontos da medida apresentada pelo governo federal. Acelera e também faz com que a própria população tenha consciência de que um distrito com menos de 5 mil habitantes se torna inviável ser instituído, dado ao entendimento de que ele não tem condições de se sustentar. Para a FAMEM, o ideal seria que o governo federal retomasse obras que estão paralisadas, uma medida que poderia ajudar a aumentar a economia desses municípios. A expectativa da FAMEM é que nós tenhamos
políticas nesse sentido, de incentivar a produção, de incentivar o investimento, de incentivar a geração de emprego e renda. É essa a nossa expectativa, a expectativa dos gestores e, sobretudo, da população em geral. Tá pensando que a reforma da Previdência acabou? Olha, ainda rende muito assunto. Hoje, no começo da tarde, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que permite a inclusão de estados, Distrito Federal e municípios no novo regime de previdência. É a chamada PEC paralela que foi instalada para acelerar, eu digo acelerar entre aspas, a votação do texto original e evitar que ficasse nesse vai e vem lá para a Câmara Federal. Agora essa PEC, a PEC paralela, aprovada hoje, vai passar por votação em 2 turnos nos plenários do Senado e da Câmara e pode permitir aos estados e municípios aderirem ou não às alterações nas aposentadorias, inclusive ao novo regime. Primeiro, para reafirmar e lamentar a PEC número 6 da Previdência que foi votada aqui nessa casa, da forma como foi, e os senhores mais do que nunca sabem da crítica contundente que nós fizemos, o porquê não discutir o assunto como um todo em uma PEC, não dividir e criar mais ainda falsas expectativas para a nossa população que está aí cada vez mais se frustrando com vários tipos de anúncios, de políticas que a gente sabe que, na verdade, na prática não se acontece. Nós temos aqui registrados nos anais dessa casa e na imprensa como um todo que se dependia tudo. A pressa para se votar a Previdência se dependia totalmente para se fazer o Brasil voltar a crescer. E aí, quando a gente percebe a entrega do pacote ontem, do pacotaço na casa, no Congresso Nacional, você vê mais ou menos a linha do discurso que foi entregue alguns meses atrás ou no início da legislatura, quando se falou que era necessário se votar a Previdência, porque senão não se tinha um amanhã no Brasil. Bom, você acabou de ver aí o discurso do senador Everton falando sobre essa aprovação lá na CCJ do Senado da PEC paralela. Ele incluiu também no discurso dele lá na CCJ esse pacote de medidas econômicas que foi enviado pelo governo federal ao Congresso. Bom, você já está vendo aqui a imagem de Natalino Salgado. Nós vamos falar agora que o presidente Jair Bolsonaro assinou a nomeação do professor doutor Natalino Salgado para reitor da UFMA, que é a Universidade Federal do Maranhão. O vice-reitor é o professor doutor Allan Kardec Barros. A nomeação reforça aí o resultado das eleições que foram realizadas em junho lá na UFMA e que o professor Natalino Salgado venceu com 60% dos votos. Pela 3ª vez, ele sai vencedor nas eleições da instituição. Ele deve assumir o cargo no próximo dia 11 deste mês já, no lugar de Naí Portela, que foi a primeira mulher a assumir o cargo na instituição. E a seguir, quilombolas deixam a sede do INCRA em São Luís. Há quase 8 anos que os quilombolas esperam pela titularidade de 72 territórios no Maranhão e foi essa a reivindicação que motivou o acampamento na sede do INCRA em São Luís. Hoje as comunidades foram recebidas pela superintendência. A luta pelo reconhecimento do direito ao território aconteceu também no estado da Bahia. Os representantes de 37 quilombos do estado chegaram pela manhã na sede do INCRA. As reivindicações são antigas. Acordos não cumpridos a respeito da titularidade de 72 territórios que já era para terem sido regularizados desde 2011. Em setembro de 2018, houve uma mobilização dos quilombolas no INCRA, onde o mesmo acordo foi discutido e repactuado para 22 territórios prioritários. Mas o não cumprimento desse novo acordo levou os quilombolas novamente à sede da instituição. Mesmo assim, a gente deixando esse acordo firmado com eles dizendo que dava para fazer, mesmo assim não foi cumprido. Então, por isso, a gente voltou novamente para
cobrar e para saber por que não fizeram, se na oportunidade eles mesmos disseram que tinha dinheiro em caixa para fazer aquilo que eles disseram que dava para fazer. Eles foram recebidos no auditório da instituição. Durante a reunião, uma fala da superintendência, considerando o acordo ambicioso, deixou os ânimos acalorados entre a superintendência do INCRA e o advogado da Pastoral da Terra. A falta de pessoal e de recursos para conduzir a pauta foi colocada pela instituição como a justificativa para, até agora, não ter honrado com o acordado. Na verdade, a gente fez um acordo envolvendo muitos territórios. 72 territórios é um número muito alto para a gente tentar regularizar. Se você pensar que nós temos poucos servidores especializados, poucos antropólogos, você passou muito tempo com restrições orçamentárias, isso dificultou o cumprimento desse acordo. Repactuamos para 22 e mesmo os 22 nós estamos enfrentando problemas para regularizá-los totalmente, mas nós estamos em um estágio muito avançado em relação a muitos deles. Os quilombolas deixaram a sede do INCRA agora à tarde, depois de firmado um acordo parcial entre a superintendência do INCRA e as comunidades. Bom, ficou definido o deslocamento de funcionários de algumas comunidades para a conclusão de processos administrativos e também o alinhamento de novos prazos para a conclusão dos 72 relatórios técnicos de identificação e delimitação de 2015, que deveriam ter sido finalizados no ano passado. Os quilombolas reivindicando a titulação de terras e os indígenas ainda na busca de uma conquista: o reconhecimento de etnias. O Maranhão é um dos estados com maior número de terras indígenas no país. No último censo, foram identificados quase 39 mil índios em todo o estado. Mas algumas etnias ainda não são reconhecidas. E esse seminário foi realizado para debater essa situação. O primeiro povo, que foi os Crenhê, reivindicou o reconhecimento étnico, reivindicou o território, depois os Gamela e depois os Tremembé. Então hoje nós temos aqui representantes desses três povos. Robson é da etnia Tremembé. Ele luta pelo reconhecimento de 60 famílias indígenas que moram em São José de Ribamar. A importância do seminário para nós é muito bom, porque a violência para nós é todo dia e toda hora. Os pessoal dizem que nós não somos um povo indígena, eles ficam discriminando nós, maltratando nós com palavra. Muitas pessoas querem tirar nós de lá, da urbanização. O Raimundo é um dos líderes da etnia Crenhê, com 170 indígenas que precisaram sair de Barra do Corda para morar no município de Tuntum. Ele conta que aumentou o medo das famílias após o assassinato do índio Paulo Paulino Guajajaras, mais conhecido como Lobo Mau, morto na região de Bom Jesus das Selvas. Todos nós vivemos subsaltados, né, no regime que os nossos governantes do país vêm conduzindo as normas contra os nossos direitos. Então não é só nós, Crenhê e os outros, né, a nação inteira do país, ela vive em subsídio, né, desses malfeitos que vem introduzindo. No relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil, no ano passado, no estado do Maranhão, foram registrados um caso de assassinato em Araribóia e 26 casos de mortalidade infantil. Temos notado a partir dos dados que nós, o CIMI, coletamos a partir das nossas equipes que estão em área, que tem aumentado as invasões nesses territórios, nos territórios indígenas, aumentado a violência, as ameaças de morte a lideranças indígenas que protegem os seus territórios, um índice muito grande de mortalidade infantil dentro dos territórios indígenas, né? Bem como também a questão dos conflitos, né, nos territórios indígenas. E logo mais tem a Ana Tereza aqui no JG com as notícias do esporte. Fique agora com a tábua de marés para amanhã. Às 4h04 começa a primeira praia-mar da quinta-feira com 4,6 metros. Às 10h33 tudo muda com a baixa-mar de 1,5 metro. Às 16h40 volta a praia-mar com 4,6 metros.
E a quinta-feira encerra com baixa mar de 1,5 metro a partir das 23 horas e 2 minutos. Os mercados industriais já vivem um novo momento, a transformação digital. Bom, é a chamada Indústria 4.0, um dos temas da Expo Indústria Maranhão, que começou hoje em São Luís. A programação está bem variada e quem conta pra gente é o repórter Eduardo Gomes. Oi, Bianca, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, teve início hoje e segue até o dia 8 de novembro a Expo Indústria, que tem como objetivo divulgar a atividade industrial que é feita aqui no Maranhão. Sobre esse assunto, eu conversei com o presidente da FIEMA, o Edilson Valdez. Vamos ouvir. Nas 3 rodadas de negócio que nós vamos fazer, as principais nós estamos estimando em torno de 250 milhões de reais nesses 3 dias, para que sirva de estímulo, inclusive, para os demais que não vieram fazer. Eu também conversei com alguns empresários que apoiaram essa iniciativa. Acho fantástico que isso esteja acontecendo, esse evento para que a gente possa valorizar o que é nosso, o que é do Maranhão. Olha, só lembrando que a Expo Indústria segue até o dia 8 de novembro, das 17 às 22 horas, aqui no Multicenter Sebrae. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Bianca, com você. Valeu, Eduardo. Muito obrigada. Bom, como você já pode notar aí em casa, eu já estou aqui com a Ana Tereza no estúdio, que marcou falta segunda-feira, mas hoje, quarta-feira, um dia atípico, ela está participando do Jornal da Guará para trazer para a gente Copa FMF, né, Ana? É isso aí. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Ontem a gente teve mais um jogo para completar a primeira rodada da Copa FMF. O vencedor ganha uma vaga aí na Série D. E aí a gente teve ontem Santa Quitéria contra o São José. O Santa Quitéria deu raposa em cima do Peixe Pedra, 1-0, o gol foi do Elson após a bobeada da zaga. E agora a gente tem, próximos jogos são no sábado, e os times vão jogar fora, vai ter nenhum jogo aqui na capital, só passar aqui os jogos, que eu sei que a gente está com o horário apertado. O Cordino vai enfrentar o São José no Leandrão, o Pinheiro recebe o Santa Quitéria no Costa Rodrigues e o Juventude de São Mateus vai receber o MAC, que é o atual campeão da Copa FMF, estreou com vitória goleada no Cordino 4-1, Bianca. Ana, mas você preparou uma reportagem muito especial para a gente, né? Ontem eu fui conhecer o time, aliás, já tinha feito uma matéria com eles ano passado, mas agora eu venho contar uma história que é o time da Escola de Cegos do futsal de 5, e eles foram vice-campeões no Brasileiro Série B e conquistaram a vaga aí para a elite da modalidade. Olha só. Eles exibem com orgulho o troféu que credenciou a equipe a entrar para a elite do futebol de 5. Esse é o time da Escola de Cegos do Maranhão, vice-campeão do Brasileiro de Futebol de 5. Com o segundo lugar, os maranhenses garantiram o inédito acesso à Série A da modalidade para a competição do ano que vem. O Maciel foi o artilheiro da equipe com 3 gols. Um sonho realizado desde quando eu cheguei no time em 2014, que a gente traçou essa meta, depois chegou mais gente, os goleiros chegaram, a gente traçou essa meta de colocar nosso time na elite. E aí hoje a gente conseguiu a realização, graças a Deus. O Brasileiro de Futebol de 5 da Série B foi realizado no mês passado na cidade de São Paulo. Na decisão super disputada, a Escola de Cegos do Maranhão encarou de novo a equipe Maestro do Paraná. No primeiro encontro entre eles, deu Maranhão, mas na final, a equipe paranaense Maestro conseguiu vencer os maranhenses nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Bastante difícil, tinha times de 8 estados diferentes, inclusive com estrangeiros contratados. E foi bastante difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. O futebol de 5 é uma modalidade paralímpica realizada em uma quadra de futsal adaptada. O futebol de 5 tem algumas particularidades, alguns detalhes. A bola, por exemplo, ela tem um guiz, que serve para orientar os jogadores. E também cada time pode levar para a quadra 2 goleiros, já que um é o goleiro chamador. Ele fica assim, atrás do gol adversário, orientando os jogadores o caminho do gol. Marcel, sua esquerda é o lado livre, do teu lado direito tem 3 na barreira. Marcel, veio.
O outro goleiro da equipe é o Thiago, que também tem experiência em outras modalidades. Para mim é muito gratificante, porque assim, já jogo futebol de campo, jogo futsal, né? Mas aqui é uma experiência totalmente diferente, entendeu? São sensações novas e conquistar esse acesso, esse título com esses meninos, para mim não tem coisa mais gratificante do que ter o sorriso no rosto deles. Bom, o acesso à Série A eles já conseguiram. Agora o próximo desafio é manter o Maranhão na elite do futebol de 5. Nós estamos perseguindo essa Série A já há 5 anos. Só para você ver como não é tão fácil o futebol de 5. Faz uns 5 anos que nós estamos lutando para subir para a Série A. Nós estamos na elite do futebol de 5, a partir do ano que vem, se Deus quiser. Vamos lá. Lutar, lutar, vencer, vencer, vencemos até morrer. Vamos, boa! E é com essa reportagem incrível da Ana Tereza, com essa história aí de superação, uma história emocionante mesmo. Parabéns para eles, parabéns para você que fez a reportagem também, que a gente encerra o JG de hoje. Lembrando para você que logo depois do Jornal da Guará tem os analistas com Natanael Júnior e Geraldiense. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite, Ana. Obrigada, Bianca. Ótima noite. Tchau, tchau.